Bom, então a gente viu então que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram então a tradição das culturas das tradições juninas, e essa tradição então ela começou a se misturar com as tradições indígenas e com as tradições afro-brasileiras, os africanos que viviam aqui no Brasil. Então, a partir desse momento, a gente começa então a observar que começou então a se formar essa grande festividade e essas grandes tradições que existem ainda hoje no Brasil. A gente começa então a observar que essa festividade ela tem características peculiares que pertencem exclusivamente ao Brasil. E também outros países acabaram aderindo às nossas tradições. A gente vai observar que essas características das festas juninas são várias. Nós vamos citar apenas algumas para a gente começar então a perceber quais são as características e quais são os elementos dessas festividades juninas. A gente pode citar, por exemplo, a primeira são as comidas das festas juninas, que são importantíssimas, como vocês sabem. Entre essas comidas nós temos a pipoca, a pamonha, a canjica, o munguzá, a paçoca, nós temos também a maçã do amor, nós temos o pé de moleque. Imagine, por exemplo, as nossas festividades juninas sem comidas de milho. Seria muito triste, né? Vamos ter também, a segunda característica são as danças. A dança, como a gente sabe, a quadrilha é a principal. E a gente vai observar que essas festividades, entre elas a dança, que é a caracterizada pela quadrilha, a gente vê que ela não surgiu aqui no Brasil. Ela surgiu lá na França, foi trazida então pelos portugueses, que começou então a se aperfeiçoar. E a partir desse momento a gente começa então a perceber que essa tradição da quadrilha que foi trazida aqui para o Brasil, ela começou então a ser introduzida e a se familiarizar com a cultura que havia no interior. A linguagem caipira, principalmente utilizando roupas coloridas e xadrez. E a gente vê que ainda na quadrilha nós utilizamos muitas palavras que vêm que são europeias. O anarrié, o elevantu, certo? Que ele ganhou, era uma dança que era cultuada, valorizada principalmente pelos ricos, pela elite, e depois passou a ser popularizado pela população do interior normal da sociedade brasileira. E a gente vê que a terceira característica é a presença de balões e fogueiras. Depois também temos as brincadeiras, entre elas o pau de sebo, o correio eletrônico. Temos também a participação, principalmente da gente ver, de roupas. As roupas que a gente vai observar durante as quadrilhas, durante as festividades juninas são, como eu estou usando, em xadrez e bastantes coloridas. E a gente vai observar que tanto a música, que vocês estão ouvindo lá no fundo, que é principalmente o forró, temos a quadrilha como dança característica, nem sempre foram assim. A gente vai observar que quando a dança e quando a tradição junina em si chegou ao Brasil, ela começou a ser caracterizada com elementos do Brasil. Começou a ser introduzido vários instrumentos musicais. O pandeiro, a zabumba, o triângulo, o acordeon, temos a sanfona e vamos ter sem dúvida a maior representação que a gente encontra da cultura e do forró e também do baião, que representa o nosso São João, vai ser sem dúvida Luiz Gonzaga. Então eu gostaria que vocês então prestassem atenção, assistissem os vídeos e qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.